Bom dia, turma. Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Tecnologia das Construções 2. Eu sou o professor René Galvão. Esse é o nosso 7º encontro. Hoje a gente vai iniciar a unidade 3 do livro didático de vocês, que nós vamos abordar a patologia, né, das edificações. Nessa unidade 3 a gente trata todas as 3 sessões sobre patologias, tá? Nessa primeira sessão, a aula de hoje, a gente vai abordar as patologias em concreto em argamassas. Na próxima aula a gente trata das patologias em madeira, em aço e nos materiais de revestimento, né, tintura, materiais cerâmicos. E na última aula a gente vai tratar sobre reforço estrutural, tá? Bom, vou compartilhar minha apresentação com vocês então, tá? Essa unidade é bem legal, essas próximas aulas serão... Todas as aulas são legais, né? Todas as unidades são muito legais, tá? Mas em especial essa de patologia é bem bacana. Compartilhando aqui minha apresentação com vocês, espera aí, vou me deixar ali no cantinho. Aí, agora vocês estão me vendo e vendo a minha apresentação. Hoje a gente vai falar sobre fissuras, trincas e rachaduras nas edificações. Abordar principalmente aí as manifestações patológicas no concreto e nas argamassas também, tá? Nós começamos a nossa discussão trazendo uma definição de manifestação patológica, né? O que são manifestações patológicas? São defeitos que ocorrem nas construções, novas ou velhas, por ação de agentes atmosféricos, erros de aplicação ou de construção, ou aplicação de materiais inadequados. Tá? Então, em linhas gerais, manifestações patológicas são defeitos que ocorrem nas construções, tá? Ou novas ou velhas, tá? Eventualmente, né, edificações velhas vão começar a surgir manifestações patológicas mesmo, em função da utilização, né, do tempo decorrido, desgaste de materiais, mas pode acontecer em edificações novas também, tá? E principalmente em função de erro de construção ou especificação de material inadequado. E aí, é importante aqui, nós estamos bem no plano da teoria, tá? No plano ali das palavras mesmo, né? Manifestações patológicas são os defeitos, certo? A patologia das construções é uma área de estudo, então é diferente. É muito comum a gente falar, aqui, ó, esse pilar aqui tá com uma patologia, aqui, ó, a armadura exposta com corrosão, patologia corrosão. Mas, na verdade, a corrosão é uma manifestação patológica, tá? A patologia é a ciência, né? O campo da engenharia que vai estudar essas manifestações, tá? Pensa do nome, né? Patologia, tá? É sempre a área de estudo, assim como biologia, né? É a área de estudo que vai estudar os seres vivos aí. A patologia é o campo da engenharia que estuda as manifestações patológicas, tá? O defeito em si não é patologia, é uma manifestação patológica, tá? E é muito comum a gente misturar esses termos. Até eu já peço desculpas desde já, porque muito provavelmente, né, uma coisa que está tão corriqueira na oralidade nossa, que muito provavelmente eu vou acabar chamando uma manifestação patológica de patologia em algum momento da aula. Mas, tá, para que saibamos, né, tenhamos essa definição com clareza, a patologia das construções, aí sim é o campo da engenharia que vai estudar os sintomas, as origens, os mecanismos e as consequências das falhas, né, dessas manifestações patológicas que acabam acarretando aí a degradação das construções. Bom, algumas palavras importantes para o vocabulário nosso dentro aí da patologia das edificações, das construções, né? Então, nós temos o sintoma, tá? E esses sintomas aparecem para mostrar alguma doença ou algum problema na minha estrutura ou na minha edificação. Além do sintoma, nós temos a origem, que é o porquê da manifestação patológica, ou seja, a origem vai explicar a razão principal da sua ocorrência. Então, surgiu o sintoma, né?
começou a descascar a minha pintura aqui. Tá? Esse é o sintoma, né? Qual que é a origem desse sintoma? Será que é a umidade? Eu vou tentar encontrar a origem, né? O porquê que essa manifestação patológica surgiu. Aí depois eu vou buscar o mecanismo, como ou o que faz a manifestação patológica acontecer. Né? Que mecanismo que aconteceu, ocorreu para que essa manifestação patológica surgisse? Então, começou a descascar a minha pintura aqui, esse é o sintoma, a origem é a umidade, tá? Percebi umidade ali, a origem do descascamento. Qual é o mecanismo? O mecanismo é o surgimento de bolor em função da umidade que gerou o desplacamento da minha pintura, né? Da película de tinta. Esse é o mecanismo, tá? Agora, a terapia é a forma de tratamento, né? A terapia tem o objetivo de estudar a correção e a solução de problemas patológicos que possam ocorrer em uma construção. Então, no meu caso, né, qual que é a possível terapia? Eu preciso estancar o meu ponto de umidade, né, impermeabilizar ali para que não ocorra mais umidade. Aí eu retiro a minha película de tinta antiga, né, lixo ali, limpo aquele bolor, garanto que a umidade está interrompida e pinto novamente. Essa seria a minha terapia, certo? Exemplificando, vamos ver alguns exemplos. Então, veja só. Qual é o primeiro exemplo aqui? Manifestação patológica. Corrosão da armadura em uma viga de concreto. Quais são aí? Sintoma, origem, mecanismo e terapia. Bom, para a corrosão da armadura de uma viga de concreto, os sintomas vão ser aí as fissuras e os ataques de agentes agressivos. Né? Começou a fissurar, a gente já, pode ser que esteja havendo corrosão nessa armadura. Qual é a origem desse problema? Sempre vai estar associado a um projeto ou execução incorretos ou ainda materiais inadequados e um pós-obra sem manutenção correta. Qual é o mecanismo principal? É um mecanismo de corrosão do aço. Tá? É um processo oxidativo que o aço sofre, né? Um processo corrosivo oxidativo. E qual é a terapia? Remover a armadura afetada, tratar o local dessa armadura e substituí-la, né? Substituir essa armadura, tratar o concreto da região e substituir por uma armadura nova. Próxima manifestação patológica, que aí é o que eu dei de exemplo aqui, né? Bolor e descascamento da pintura. Sintoma, origem, mecanismo, terapia. Quais são? Bom, sintoma vão ser manchas aí, né? Eventualmente descascamento da tinta, eventualmente, né, se percebe uma umidade ali. Qual que é a origem? Né? A origem é a presença da umidade, né, que é uma função aí de ou infiltração, ou de repente rompeu alguma tubulação de água e aí está causando infiltração naquela parede, ou as vigas baldrames estão mal impermeabilizadas, e daí você está tendo, né, sucção ali, você está tendo transporte de água por capilaridade aí da viga baldrame até a base da sua parede. É muito comum bolor e umidade na base das paredes, né? Quando elas estão na base ali das paredes, é porque não está impermeabilizado direito a viga baldrame, viu? Então, a origem é isso, né? Essa umidade em função da infiltração e da impermeabilização. Qual que é o mecanismo? Bom, o mecanismo é o surgimento do bolor, né? Desses micro-organismos que vão formar esse bolor, e vão promover o descascamento da pintura. E aí, qual é a terapia? Eliminar o contato entre a parede e a umidade para garantir que o problema não reapareça com o tempo. Né? Então, eu preciso o quê? Estancar o meu ponto de umidade. É a principal solução para o problema de bolor e de umidade. Então, eu preciso eliminar o contato da parede com a umidade. Tá? Então, se é uma infiltração, eu preciso verificar se eu tenho que trocar minha tubulação, né? Se teve algum problema de infiltração em função de tubulação rompida aí, então eu vejo qual que é onde eu tenho meu problema na minha tubulação, substituo por uma nova, ou então se é problema na minha viga, vou tentar buscar impermeabilizar essa viga de novo, porque eu preciso interromper esse ponto de umidade, tá? Porque se eu não interromper, se eu somente lixar, limpar o bolor, pintar de novo, a origem continua ali, tá? Eu não estou tratando a origem, eu só estou tratando o sintoma, tá? Aí não resolve, eu preciso tratar de fato a origem desse meu problema para que ele desapareça. Se eu tratar só o sintoma, vai voltar tudo de novo, tá?
Continuando aqui na nossa discussão, a gente vai agora entender, já que o tema, né, principal da nossa aula é fissuras, trincas, né, um tema que a gente vai abordar com bastante boa parte da nossa aula. As fissuras, as trincas, as rachaduras ou as fendas são aberturas que podem surgir nas minhas edificações em função de uma série de fatores, tá? É muito comum surgirem essas aberturas nas alvenarias, tá? Muitas vezes nas regiões ali da armadura da argamassa de assentamento, ou muito comum na argamassa de revestimento ali, né, no meu reboco, aí fissura toda a minha parede. E pode surgir também, eventualmente, fissuras na minha estrutura, que aí é bem mais perigoso, né? Bom, e aí a gente vê muito, né? Ah, fissura, trinca, trincou, fissurou, mas qual que é a diferença, né, entre cada uma dessas terminologias? Bom, a gente vai chamar de fissura aquelas aberturas de até 0,5 milímetros, tá? Então as fissuras são as menores aberturas, tá? As aberturas de até 0,5 milímetros. As trincas serão aberturas aí maiores que 0,5 milímetros e menores que 1 milímetro. Então a trinca vai de 0,5 a 1. As rachaduras aí são aberturas de 1 milímetro, tá, até 1,49 milímetros. E as fendas aí são aberturas maiores que 1,50 milímetros, né, de 1,5 igual, maior ou igual a 1,5. Tá? Então a diferença é o tamanho da abertura em si. Fissura até 0,5, trinca de 0,5 a 1, rachadura de 1 a 1,5 ou 1,49 e as fendas maior ou igual a 1,5. Ok? E bem, as fissuras, né, são as menores aberturas, é uma abertura capilar, bem pequenininha, que pode se apresentar de duas maneiras. Eu posso ter fissuras ativas ou passivas. As fissuras ativas são aquelas cuja abertura, valor de abertura vai variar, então essas fissuras ativas elas podem uma hora desaparecer, daí depois volta, vai abrindo e fechando essas aberturas. Já as fissuras passivas, a abertura não varia, uma vez que ela surge ali, ela permanece. As fissuras são consequências de solicitações impostas aos materiais que, por sua vez, não resistem a tais solicitações. Tá? É claro, se eu impor uma solicitação no meu material e esse material não tem resistência capaz de absorver essa solicitação, ele vai se fissurar, né? Óbvio, vai começar a se fissurar. Quanto maior for a impossibilidade de movimentação da peça e quanto mais frágil for o seu material, maior vai ser a tendência de fissuração. E eu posso ter diversas causas de fissuração, tá? Causas internas, externas e exógenas. As causas internas, elas advêm da retração ou das alterações químicas nos materiais. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat de perguntas e respostas, pessoal, só para ver se está tudo ok. Que nós estamos aí 15 minutos adentro da aula e eu não dei nenhuma olhadinha. Tenho medo, de repente, de estar acontecendo alguma coisa, algum problema aí no vídeo, vocês, alunos, estão desesperados aí, avisando, professor, não estou te vendo, não estou te ouvindo, e eu não vejo. Não, tá certo, tá certo. Maravilha. Vamos lá. Então, então nós temos como causas dessa fissuração, né? Causas internas, externas e exógenas. As causas internas, elas vão advir da retração ou das alterações químicas nos materiais, tá? A retração, em especial, vai acontecer retração em materiais cimentícios, né? Retração no concreto, retração em argamassas. A retração é uma redução no volume que o concreto vai apresentar ou que as argamassas vão apresentar também. Tá? Então, a retração é uma redução de volume. Quando esse volume se reduz, vamos pensar, né, numa estrutura, tá? Vamos pensar numa viga de concreto, um pórtico, uma viga pilar de concreto, e a gente tem uma alvenaria que está, né, junto com essa estrutura de concreto, está trabalhando junto com essa estrutura de concreto, tá?
E aí, a minha viga ali em cima sofre retração, ela tem o seu volume reduzido. É claro que essa redução é de, né, uma redução muito pequena, mas mesmo sendo pequena, ela vai acabar o quê? A minha viga reduz, ela vai acabar o quê? Já que a minha alvenaria está, né, encunhada ali na minha estrutura, vai fazer com que a minha alvenaria se reduza junto com a viga. E aí essa alvenaria minha, ela não tem capacidade de resistir a essa retração imposta pela viga. E é aí que a minha alvenaria vai se fissurar. Né? A alvenaria, principalmente a argamassa de revestimento, ali no nosso reboco, vai se fissurar. Né? Fissuração é um problema chato, é uma manifestação patológica muito comum. Né? Então a retração é isso, essa redução de volume. Eu posso ter eventualmente alterações químicas nos meus materiais que vão provocar essas fissurações também. Isso são causas internas, tá? Internas ao meu elemento, ao meu material. Né? Os processos que ocorrem no meu material, no meu elemento. Eu posso ter causas externas, que aí vão estar associadas a movimentações térmicas e higroscópicas. Movimentações térmicas, eu estou falando de dilatação e contração térmica, tá? Ações externas, por quê? Porque a movimentação térmica é em função do calor, tá? Da temperatura externa, por isso que é uma causa externa, tá bom? Higroscópicas, em função aí de movimentação de umidade dentro da minha estrutura, tá? Também, né? Umidade, fator externo. Sobrecargas, deformações ou recalques nas fundações. Toda vez que a minha estrutura recalca, né, para além do que ela foi dimensionada, do que ela foi pensada, o recalque redistribui todas as minhas tensões na estrutura, né? Essa redistribuição de tensões, ela é perigosa porque eu posso acabar tendo um elemento que recebe mais tensão a partir dessa redistribuição, né? Redistribui as tensões, vai mais tensão para um elemento que ele não estava projetado para aquela tensão, né? E aí começa a se fissurar, tá? Excesso de deformação, sobrecarga, funciona da mesma coisa. E aí a gente tem ainda as causas exógenas, tá? As causas exógenas são aquelas externas à obra, tá? Então, ó, essas causas, é diferente aqui as causas externas das exógenas, tá? As externas são causas externas à minha estrutura, à minha edificação, mas estão sendo aplicadas sobre a minha edificação, tá? Já as exógenas são externas à minha edificação, elas não estão aplicadas diretamente sobre a minha obra, tá? Elas têm um efeito na minha estrutura, na minha edificação, mas um efeito indireto, porque o fenômeno que acontece por exemplo, sismos, né, terremotos, abalos sísmicos, escavações na vizinhança, infiltrações, tá? Então são todas causas externas que acabam, né, provocando fissuração na minha obra. Tá? Externas à obra, tá bom? Vamos ver como é que eu tô de tempo, hein, que eu acho que eu tô falando demais. Tá, deixa eu ver em que pé que eu tô aqui nos slides. Ah, tá. Então, continuando, né, comentando sobre essas causas de fissuração. Aqui a gente tem umas ilustrações que a gente vai conseguir entender melhor, né, como que fissura, por que fissura. Então vamos pensar o seguinte, a primeira causa aqui em relação à movimentação térmica, né? Então veja bem, eu tenho aqui, ó, uma parede, a parede 1 e a parede 2, tá? Então aqui na parede 1, eu tô tendo dilatação térmica, tá? Minha laje tá se dilatando, né? Então conforme minha laje dilata, né, ela vai tender a ter dilatação nos dois eixos, x e y, né? Vai gerar eventualmente, né, essa tendência, né, a dilatação, essa movimentação térmica, vai gerar uma tensão, uma força em função dessa dilatação térmica sobre a minha parede 2, que é essa parede aqui, tá? E aí, quando eu tenho essa dilatação térmica da minha laje, por exemplo, ela vai forçar a minha parede a trabalhar junto com a laje, tá? Só que, ao mesmo tempo, essa parede 2 aqui, né, ela vai estar, de certa forma, travando
essa dilatação térmica. Então, eu vou ter o surgimento de fissura nas minhas duas paredes, tá? Nessa parede 1, ela vai se fissurar e a parede 2 também vai acabar fissurada, tá? Então, fissuras na região superior aí da viga, né? Essas fissuras muitas vezes lineares, tá? Elas têm como possível origem a movimentação térmica dos meus elementos aí estruturais, a movimentação térmica da laje ou da viga. Tá bom? No encontro entre essas paredes, ó, vai ser muito comum o surgimento dessas fissuras mais ou menos a 45 graus aí, se encontrando, tá? Aí, a mesma coisa aqui, né? Pensando aqui viga, viga e pilar, né? Se as minhas vigas se dilatam termicamente, elas vão sofrer uma dilatação aqui para a direita, elas vão tender a, né, essa dilatação vai tender a movimentar os meus pilares. Só que esses pilares estão travados, né? Vão tentar, esses pilares eles vão resistir a essa dilatação, né? A palavra que eu quero usar vão fornecer resistência, né, a essa dilatação. E em função disso, dessa impossibilidade de acompanhar a dilatação da viga, eles acabam se fissurando, né? E eventualmente, né, essa fissura aqui no meu reboco, né, ela pode ainda também gerar uma fissuração aí na minha argamassa de assentamento, ou às vezes até uma fissuração no meu próprio bloco cerâmico. Aí, em relação às mudanças higroscópicas, sempre que a gente fala de mudança higroscópica, a gente está falando de mudança de umidade no meu elemento, tá? Quando há transporte de água dentro do meu elemento construtivo, tá? Então, essas mudanças higroscópicas, elas vão gerar fissuras de variados tipos, tá? Aqui a gente não consegue definir um tipo específico de fissura para mudança higroscópica. Ela pode se desenvolver na minha alvenaria aqui, predominantemente na região horizontal, mas distribuída ao longo de toda a alvenaria. Eu posso ter fissuras na região inferior ou na região superior da alvenaria. A minha estrutura pode fissurar na vertical e na diagonal ali ao longo de toda a minha estrutura. Então, aqui posso ter uma fissuração totalmente na vertical. Então, mudança higroscópica não tem um padrão direito, tá? Pode fissurar de diversas maneiras. Em relação às sobrecargas em estruturas de concreto, aqui a gente tem um ponto interessante para definir os tipos de fissura, tá bom? Então, veja bem. Aqui eu tenho uma viga retangular, né? Uma viga longitudinal aqui, sujeita a uma carga vertical, tá bom? Conforme eu vou aumentando essas cargas, a minha viga passa a se fissurar em função de uma sobrecarga, certo? Aí aqui é interessante porque o tipo de fissura vai nos dizer em relação a que tipo de solicitação que essa fissura está acontecendo, tá? As fissuras localizadas na região central da minha viga e perpendiculares ao eixo longitudinal da viga, ou seja, fissuras verticais, né? Essas fissuras verticais localizadas na região central da minha viga são fissuras oriundas da flexão da viga, tá? Oriundas do momento fletor. Já as fissuras que são diagonais no sentido do apoio, tá? Conforme essas fissuras chegam no apoio, ó, fissuras diagonais no apoio são oriundas da força cortante, tá? São oriundas do esforço cortante. Por quê? Veja bem, momento fletor, pensando nessa viga aí biapoiada, né? O momento fletor máximo está onde? Está no meio do vão da viga, né? Lembra, o diagrama de momento fletor, ele varia segundo uma parábola, né? Então, os meus momentos máximos, eles estão aplicados aqui na região central da viga. Por isso que essas fissuras verticais, elas são oriundas da flexão. Agora, a força cortante, como é o diagrama? É assim, né? Eu tenho a força cortante aqui, as forças cortantes de maior valor aqui nos meus apoios, né? Então, as fissuras nos apoios, elas são oriundas, ó, da minha força cortante. Por quê? Porque é no apoio onde eu tenho os maiores valores de esforço cortante, certo?
E aí eu posso ter ainda, por exemplo, né, em estruturas pré-moldadas, o console aqui que vai receber a minha viga pré-moldada, é uma região bem crítica de cisalhamento muito grande, então eu posso começar a trincar o meu console também. Tá? Sobrecarga, no geral, é bem perigoso, porque aí eu estou fissurando o meu elemento estrutural. Tá? Já a sobrecarga na alvenaria, tá? Mesma coisa, né? Aí, só que aí eu vou ter a fissuração da alvenaria. E aí eu vou ter fissurações também, se eu tiver uma sobrecarga, né, generalizada aqui, aplicada sobre toda a alvenaria, eu vou ter fissurações verticais aí fissurando os meus blocos cerâmicos ao longo de toda a alvenaria, certo? Eventualmente, se eu tiver uma carga localizada, eu posso ter uma fissuração em um ponto específico, certo? E olha só, esse tipo de quando eu tiver, né, uma fissuração, uma sobrecarga próximo das minhas aberturas, eu posso ter, né, essas fissuras na diagonal, tá? E veja que nesse caso E, esse caso E é um tipo de fissuração bastante conhecido, tá? Quando a gente tem fissuras partindo das minhas aberturas, tá? E fissuras inclinadas aí a mais ou menos 45 graus, tá? Esse tipo de fissuração, vocês sabem por que acontece? Acho que vocês devem até saber, tá? É a ausência de verga e contraverga nas minhas aberturas. Tá? Então, sempre que eu tiver abertura, né, janela, sempre aplicar, né, verga e contraverga. A verga e a contraverga é o quê? São vigotinhas, né, uma pequena vigota aqui de concreto que eu coloco embaixo e em cima da minha abertura, né, no caso da minha janela, ou se eu tiver uma porta, né, eu coloco uma vigotinha aqui, para quê? Para enrijecer essa região, porque quando eu tenho uma abertura, eu tenho, pensa, né, as minhas cargas, a minha alvenaria, ela está transmitindo, né, o seu peso próprio, por exemplo, né? Então aí, quando eu estou transmitindo, né, o peso próprio da alvenaria está vindo aqui, quando ela chega nessa abertura, se ela não tem nenhuma vigota aqui, se ela não tem verga e contraverga, essa região ela é muito frágil, por isso que ela se fissura, tá? Agora, se eu colocar uma verga e uma contraverga, aí eu aumento a minha rigidez e aí as minhas cargas elas chegam aqui, né? Ao invés de ter uma mudança abrupta de uma concentração de tensões, né? Uma mudança abrupta na direção das minhas forças, eu tenho uma região mais rígida e aí o concreto me ajuda a transmitir essas forças e conduzir elas pelas outras regiões da minha alvenaria. Tá? Então, aplicar verga e contraverga é fundamental nas aberturas. Tá bom? Janela e porta. Não pode fazer sempre, senão vai fissurar, igual aqui, ó, fissura, tá? Dos cantos aí da minha abertura em direção aí a, né, uma inclinação mais ou menos de 45 graus. Continuando aí, né, nos nossos diferentes tipos de fissuração, a gente tem, ainda como eu expliquei para vocês, né, a retração dos materiais de construção, tá? Então, aquilo que eu expliquei, né, se os meus materiais se retraírem, né, essa retração é justamente a redução do volume dos meus materiais, né? Então, ó, a minha viga aqui, ó, ela sofreu retração, tá? Ela vai arrastar esses pilares junto com ela, né? E também a própria alvenaria, né? E aí vai levar o quê? Ao surgimento de fissuração nesses pilares. Ó, aqui, mesmo aqui, ó, muito parecido com aquele primeiro caso que a gente discutiu, né? Se a minha laje ou a minha viga retraiu, eu vou ter fissuras horizontais, ó, na minha alvenaria, tá? A retração do concreto, tá? Aqui eu vou falar bem rapidamente. A retração do concreto, ela tem como possíveis causas a perda de água causada por uma cura inadequada ou um evento de exsudação, quando você tem separação, né, entre a água e o restante dos meus materiais. Acontece antes do início da pega, tá? Então é um problema na hora de dosar e da dosagem do concreto e da cura inadequada, tá? É retração plástica. Eu tenho a retração do concreto em função da perda de água já no estado endurecido. Se eu fizer uma dosagem errada, eu vou ter uma retração por secagem ou uma retração hidráulica. Eu posso ter ainda a retração de hidratação, que gera a redução de volume da peça, que é uma retração química. Posso ter ainda
água que migra dos poros do concreto, que aí a gente vai chamar de retração autógena, que daí é a retirada, né, uma mudança, né, a água que estava nos poros do concreto migrou, então daí aquele poro se tornou um vazio, acaba, né, tendo uma retração autógena. E nós temos ainda a retração térmica, que aí é a liberação de calor na reação exotérmica de hidratação do cimento. A reação de hidratação do cimento, ela vai liberar calor, tá? E nesse caso vai haver uma expansão inicial do concreto, porque libera calor, e aí depois com o resfriamento o concreto se retrai. Tá? E nessa retração ele pode ocasionar fissuras, que são as chamadas fissuras de origem de retração térmica. Tá? Então existem diversas origens para retração. Todas elas podem gerar fissuração no meu concreto. Tá? Se não fissura o meu concreto, pode eventualmente fissurar a alvenaria que está associada a essa estrutura de concreto, certo? Bom, vamos falar agora... tá, aqui ainda tem a... Não, aqui a gente já não é mais causas de fissuração, né? Aqui a gente já vai começar a conversar sobre corrosão, tá? Não, nós estamos nas causas de fissuração, pessoal. Aqui, né, essas imagens que eu quero trazer para vocês é que esse excesso de fissuração, tá, vai permitir que o início do meu processo corrosivo na armadura comece, né, se inicie. Tá? Por quê? Quando eu tenho uma peça de concreto muito fissurada, essas fissuras acabam dando acesso do ambiente exterior para a minha armadura interna, né? Então essas fissuras acabam permitindo a entrada de agentes agressivos nessa armadura. E uma vez que eu inicio o meu processo de corrosão, é muito difícil interrompê-lo. Então a gente precisa proteger, por isso que a gente tem, por isso que a norma exige, né, cobrimentos mínimos na minha peça de concreto, que é para proteger que eu tenha concreto, garantir que eu tenha concreto protegendo a minha armadura. E esse excesso de fissuração pode acabar promovendo a entrada de agentes agressivos e iniciando o processo corrosivo. E o próprio processo corrosivo gera, né, subprodutos expansivos tá? Esse processo corrosivo gera óxidos ferrosos expansivos que se expandem ali na região da superfície da armadura e essa expansão provoca um aceleramento nessa fissuração. Então, minha peça acaba se fissurando ainda mais, tá? Em linhas gerais, essa tabela tá no livro de vocês, eu recomendo que vocês leiam, tá? Então, ela vai associar a causa da fissuração, a configuração da abertura, se é vertical, se é horizontal, se tem diversas configurações e o mecanismo de ruptura, tá? Eu não vou ler essa tabela com vocês aqui, porque a gente não tem tempo, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada, tá lá no livro de vocês, tá? A configuração de fissuras com diferentes origens pode ser semelhante e isso pode acabar gerando confusão na hora de diagnosticar a origem dessas fissuras, por isso que exige aí a presença de um profissional habilitado para avaliação e para a solução do problema. Né? Então, é sempre ali um engenheiro civil, muitas vezes especializado em avaliação e perícia, que estudou com profundidade, né, a patologia das edificações, vai conseguir identificar com maior precisão a origem, tá bom? Se vocês tiverem interesse na área de patologia, de manifestações patológicas, vão existir aí cursos de pós-graduação que vocês podem se especializar em avaliação, perícia, que vocês vão estudar a fundo todos esses mecanismos, né, que causam aí as manifestações patológicas. Tá? Aqui na graduação, né, a gente estuda patologia, mas a gente não consegue se aprofundar tanto quanto o curso de especialização vai se aprofundar. Tá? Então, quem tiver, de repente, vocês, né, desperta um interesse aqui na graduação pela área, vocês podem depois, né, aprofundar os estudos de vocês.
eu preciso... Deixa eu ver como é que tá aqui, gente. Meu tempo tá acabando. Eu quero comentar sobre corrosão com vocês ainda. Ah, tá, mas estamos chegando lá na corrosão. Bom, para fechar essa parte de fissuração, a NBR 6118, a BNT de 2014, é a norma de projeto de estrutura de concreto armado, tá? Define estado limite de formação de fissuras como aquele em que o momento, a partir do qual se inicia a formação dessas aberturas, tá? Em função da ultrapassagem da tensão de tração máxima do concreto. Então é aquilo, né? A gente está aplicando uma carga vertical na minha viga, vai causar momento fletor, o momento fletor causa tensão de tração e compressão na viga. As tensões de tração, a gente sabe que o concreto não resiste, resiste a muito pouco, e aí a partir do momento que as tensões de tração aplicadas no concreto são maiores que a sua resistência, o concreto vai se fissurar. É normal o concreto de uma viga de concreto armado se fissurar, até porque ali tem um aço que vai resistir às tensões de tração, né? Então é normal ele se fissurar, tá? Só que a norma, a norma 6118 de 2014, ela vai especificar valores máximos permitidos para essas aberturas, tá? Então, no caso da gente trabalhar com concreto protendido, a máxima abertura de fissuras vai ser de 0,4 milímetros, e isso a depender da classe de agressividade do meio, tá? Se for um ambiente muito agressivo, essas fissuras máximas se reduzem. Se eu estiver trabalhando com concreto protendido, ó, a máxima abertura de fissura vai ser 0,2 milímetros, tá bom? A norma ela vai especificar essas fissuras máximas nos meus concretos. E agora, pessoal, para fechar a parte teórica da aula de hoje, eu quero falar sobre corrosão do aço. A gente continua falando sobre corrosão nas próximas aulas também, porque é uma uma manifestação patológica muito comum e que a gente vai acabar sempre trazendo à tona, né? Quando nós formos discutir recuperação de estruturas, nós vamos falar de corrosão de novo, tá? Mas vamos entender o mecanismo de corrosão do aço aqui ainda nessa aula. Bom, o aço é um material metálico suscetível à corrosão, tá? A corrosão é um processo oxidativo que se inicia quando há a formação da pilha eletrolítica, né, de uma célula de corrosão no concreto armado, tá? Quando esse processo se inicia, é muito difícil de interrompê-lo. E o principal mecanismo aí de proteção do nosso aço é justamente o cobrimento de concreto, tá? O concreto, no concreto armado, protege o aço desse fenômeno, desde que o concreto esteja íntegro. Se o concreto se fissurar, ele não vai conseguir proteger mais, né? E a gente tem um problema, porque ó, em função da penetração de agentes agressivos, se a gente estiver num meio aí muito, né, num ambiente muito agressivo, um ambiente industrial, um ambiente litorâneo, né, que você tem ali a ação de cloretos de uma atmosfera muito salina, esses agentes agressivos eles podem penetrar, alcançar o aço e iniciar um processo corrosivo aí nesse aço. Quando eu tenho processo de corrosão, um dos subprodutos desse processo corrosivo são óxidos metálicos, óxidos de ferro, que são elementos expansivos. Então, esses óxidos são produzidos na superfície do aço, eles são expansivos e nessa expansão acaba provocando a fissuração desse concreto. E aí, quanto mais fissurado o concreto, mais fácil é a entrada desses agentes agressivos, e aí com o tempo eu vou tendo de fato a fissuração, o lascamento do concreto, até que eu tenho o desplacamento do concreto e a minha armadura fica exposta. Aí eu já tenho um estágio avançadíssimo de corrosão, porque daí eu começo a ter perda de seção. Ó. Veja que aqui a minha seção estava íntegra ainda, mas depois que ela ficou exposta, eu intensifico o meu processo de corrosão e eu começo a perder armadura de aço. Olha que perigoso, hein? Eu projeto a minha viga, o meu pilar, para ter aquela quantidade de aço, de área de aço, e aí eu começo a perder seção de aço. Isso é muito perigoso, tá? Porque daí eu já não tenho mais a peça que eu havia dimensionado, projetado inicialmente. Né? E essa é a célula de corrosão no concreto armado, tá? A gente vai ter na minha barra de aço, né? Minha barra de aço funciona como condutor, a gente tem uma zona anódica, que é a região corroída do aço, e a zona catódica, que é uma região não corroída. E aí eu vou ter transporte, né, de elétrons da região da zona anódica para a catódica.
E a gente precisa de um eletrólito para essa pilha fechar, né, para essa célula se fechar. E aí o eletrólito vai ser o próprio meio, né, o concreto, com os meus agentes agressivos, né? No caso, eu vou ter íons cloreto, íon sulfato, né, íons OH- aqui, né, negativos e íons positivos de ferro, tá? Esses elementos aqui são todos os agentes agressivos, né, sulfatos e cloretos em ambientes que são muito agressivos, né, que eu falei, atmosferas salinas, ambientes industriais, tá? Então, tudo isso eu fecho uma pilha eletrolítica, eu começo o meu processo corrosivo e aí eu vou ter, né, aquele processo lá de formação de óxidos expansivos que vão fissurar o meu concreto, aí essas fissuras permitem ainda mais a entrada de agentes agressivos, eu tenho uma intensificação da fissuração do meu concreto desplaca, meu aço começa a perder seção e aí a gente descamba a ladeira abaixo, né? Como que nós corrigimos esses processos oxidativos, nessas corrosões? A gente vai discutir mais recuperação de estruturas na aula 9, né, na aula correspondente à seção 2.3. Mas aqui eu vou falar brevemente, tá? A gente pode corrigir a corrosão a partir dessas etapas. Numa primeira etapa, etapa 1, a gente vai delimitar a área com um corte com serra circular, tá? Na etapa 2, a gente vai escarificar o concreto da região, em torno da região da barra corroída. Na etapa 3, a gente vai limpar a corrosão formada na barra de aço. A gente pode fazer essa limpeza da região corroída com jato de areia ou com jato de água, tá? Então, aqui nessa etapa 3, a gente vai limpar, retirar toda a corrosão. Na etapa 4 e 5, a gente vai fazer a pintura na superfície do metal para maior proteção e aplicar uma ponte de aderência no concreto. Então, uma vez que a gente retirou, tá? A gente pode lixar, retirar toda essa parte corroída, né? Limpar bem também toda a parte de concreto aqui, e aí aplica uma pintura protetiva na barra na barra de aço, uma película anticorrosão, e aplica uma película aderente aqui no meu concreto, porque eu vou precisar fechar com uma argamassa de fechamento para dar acabamento nessa peça, né? Então eu aplico essa argamassa colante, essa argamassa que vai servir como ponte de aderência. Aí depois, na etapa 6, eu preencho com uma argamassa de reparo, faço o acabamento e depois faço a cura dessa argamassa de reparo. Tá? Então aqui eu só, né, aplico a minha argamassa de reparo, promovo a sua cura. Tá? Aqui eu fiz a correção da corrosão sem ter que substituir a peça, né? Eu só limpei a peça corroída, apliquei uma película anticorrosiva e fechei de novo a peça, tá? Mas pode ter casos que eu tenha que substituir a peça, daí eu vou ter que cortar a peça e depois inserir uma outra barra de aço ali, fazer uma ligação adequada. Pode ser que eu tenha que fazer um reforço de estrutura, fazer o encamisamento dessa minha peça, aí vai depender do nível, do grau de corrosão da minha estrutura. Tá? Em linhas gerais, o combate à corrosão vai se fazer a partir da mudança do meio, né, com reparo, com uso de inibidores de corrosão, processos de realcalinização, extração de cloretos, né, retirar esses agentes agressivos. Pode se dar ainda em função da seleção de materiais, substituir de repente o aço por aço inoxidável, só que aí é uma alternativa muito cara, tá, pessoal? A gente só vai fazer isso para casos muito específicos, né, para casos muito delicados, né, porque não dá para você trabalhar com aço inoxidável como armadura, é muito caro. Posso trabalhar ainda numa outra linha de frente, com revestimentos, fazendo o tratamento da superfície do concreto, ou também, né, o tratamento da própria armadura, ou ainda aplicar uma proteção catódica por corrente impressa ou por ânodos de sacrifício. Eu posso também fazer o encamisamento da minha estrutura, né? Então, pilares, por exemplo, que estão com a armadura muito comprometida e que eu perdi seção de aço, aí eu vou precisar retirar a ferrugem, limpar essa armadura, vou eventualmente verificar o quanto que eu perdi da minha seção de barra, e aí eu verifico se eu preciso de um reforço estrutural ou não, tá?
Se eu precisar de um reforço estrutural, eu eventualmente vou trabalhar aí com encamisamento, né? Eu venho, coloco uma nova área de aço no entorno do pilar antigo e depois venho e concreto, e aí tem um pilar aqui original encamisado dentro de um outro pilar. E reforcei a minha estrutura, tá? Mas isso aqui a gente vai estudar na nossa aula de reforço estrutural, tá bom? É daqui 2 aulas, né? Na nossa aula 9, tá? Vou fechar por aqui, pessoal, que eu falei demais e eu quero ver se a gente recebeu alguma dúvida, tá bom? Temos 5 minutos para dúvidas. Ó, o Esdras Correia comentou, faz tipo um travamento na movimentação, né? Eu acho que você estava falando exatamente do que, hein, Esdras? Esse travamento. É no sentido dos elementos adjacentes, ali, quando você tem uma dilatação térmica, né? A estrutura ela acaba sendo travada pelos demais elementos e acaba se fissurando, né? Ou a minha alvenaria, né? Ela acaba se retraindo junto com o concreto ou se dilatando e isso vai gerar fissuras. Não sei se era isso que você estava falando. Especifica depois, Esdras, porque você falou às 11h30 da manhã. Que slide será que eu estava nesse ponto? Tá? O Esdras comentou agora, ó, inox seria mais para a área litorânea, não é, professor? Seria para casos bem específicos, tá? Ambientes bastante agressivos, porque imagina usar uma armadura em aço inoxidável, é muito caro, né? Você vai usar aí para estruturas bem delicadas, para casos muito específicos, tá? Que você vai ter que especificar um material como esse. É mais barato você utilizar, né? Aumenta o cobrimento, eventualmente aumenta o cobrimento do concreto, né? Aplica uma película protetiva em toda a sua armadura antes da concretagem, tá? Pode ser que saia mais barato. Ah, o Esdras estava falando das vergas e das contravergas. É mais ou menos isso, é uma espécie de travamento, sim, tá? Vamos imaginar como um aumento de rigidez daquela região, tá? A gente aumenta a rigidez das regiões de abertura, e aí quando eu chego, né, quando eu penso, o peso próprio da minha parede está chegando, aí do nada tem uma abertura, e aí esse peso próprio, ele vai ser todo encaminhado, né, vai ser desviado da minha abertura e vai ser encaminhado para onde eu tenho alvenaria, certo? Então, essa região, eu preciso deixá-la mais rígida, para que essa mudança abrupta no encaminhamento das minhas forças não cause fissura. Se eu não tiver, né, um aumento na rigidez daquela região, justamente em função dessas vergas e contravergas, né, eu vou acabar fissurando a minha alvenaria. Então, é muito importante. Ela funciona, de certa forma, como um travamento, tá? Mas, para além do travamento, vamos pensar que o que a gente está fazendo aqui é aumentando a rigidez daquela região, tá? Isso, Esdras, para travar as forças, né? Porque daí as forças chegam nesse elemento rígido, esse elemento rígido de concreto não vai se fissurar, então aí esse elemento ele leva essas forças até para as regiões onde eu tenho alvenaria, né? É isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, só ver o que tá. O que chegou aqui? Mandar um. Tá, publicado não chegou mais nada, eu só estou dando uma olhada aqui nas questões que foram moderadas. O Diógenes mandou bom dia, Diógenes. Diógenes está sempre mandando um alô aí pra gente. Aula 7, o tempo tá voando, logo já estamos fechando esse semestre, vocês vão ver só, viu? Tá muito ligeiro. Agradeço o elogio, Diógenes, muito obrigado, viu? Esdras mandou bom dia também, bom dia, o Ed mandou bom dia. Eu só estou vendo aqui que o Diógenes estava com algumas dúvidas em relação às questões do livro, desse capítulo.
Diógenes. Agora o nosso tempo está acabando, nós não vamos conseguir ver as questões do livro, né? A gente nunca tem tempo de abordar as questões do livro, né? Mas, Diógenes, se você puder me mandar quais são essas questões, não sei se são todas, se você puder me mandar, me manda pelo Ava, me manda por mensagem lá, por Ava, eu recebo, e daí eu vou te ajudando nas dúvidas, tá? Que eu tenho o gabarito do livro também, então a gente vai dando uma olhada. Porque às vezes pode ser que o livro esteja com alguma questão errada, né? Me manda mensagem daí, tá? Que daí eu dou uma olhada com atenção lá, tá? Pessoal, eu vou encerrando a aula por aqui então, tá? Nosso tempo acabou. Eu agradeço a companhia de todo mundo. Me despeço por aqui, desejo a todos um bom fim de semana e a gente se vê na próxima aula. Bom, continuamos aí, né, na unidade 3 de patologia das edificações, certo? Obrigado, pessoal, um abração, até a próxima aula. Tchau, tchau.